Olá, pessoal! Deise Amarília, aqui é o nosso, Fala Gabi Deise. Gente, vai ser imperdível, nós vamos ter aqui vários encontros e para começar os nossos encontros, vamos entrar com uma coisa marcante que eu vou falar já já, mas eu queria te dizer que aqui vai ser um espaço onde nós vamos conversar sobre tudo. Saúde, educação, o mundo da enfermagem, o mundo da saúde como um todo, principalmente no Distrito Federal, mas também no Brasil todo. Então, vou te pedir aí para você seguir a gente nas redes sociais, @Deise Amarília, você vai achar a gente em todos os locais, inclusive no YouTube. E nós vamos começar aqui, gente, nosso Fala Gabi Deise, porque eu falo que o meu nome é Il Piso. Né? Eu sou Deise Amarílio e o piso. Então, qualquer coisa que a gente fale hoje em dia é o piso, que é um tema, lógico, para a gente da enfermagem, muito importante, muito relevante, e é a nossa luta de uma vida. Então, eu queria que vocês dessem aí boas-vindas ao nosso Fala Gabi Deise. E o nosso já primeiro capítulo aqui vai ser com pessoas especiais que fizeram parte da minha vida, da minha história como enfermeira, como profissional da enfermagem, como sindicalista e lutadora, e que, inclusive, foi responsável por estar aqui. Então, eu queria que você, Jorge, desse um oi para a galera aí, já contando um pouquinho, né, aí do seu papel até na minha vida, né, porque foi por culpa sua que eu tô aqui também. É verdade, Deise. Quero agradecer a oportunidade de a gente estar fazendo essa conversa. A Deise, além de deputada, é uma grande amiga de luta em prol dos direitos da categoria. Por isso a gente está aqui para fazer essa conversa com os telespectadores, a categoria, auxiliares técnicos, enfermeiros, a sociedade também, que é muito importante, né, Deise? Então, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Acho que a gente vai falar de muita coisa sobre a enfermagem aqui, né? Gente, muita coisa. Eu falo que o Jorge é culpado porque eu fui apoiar a chapa para o sindicato em 2016. Fui apoiar como professora, e aí o pessoal, você tem que vir, você tem que vir. E aí hoje eu estou aqui, né? Então, hoje meu presidente, tenho o prazer de dizer que você é o meu presidente, Jorge Henrique, que é o presidente do Sindicato Enfermeiro DF, ao qual também eu tive a honra de conhecer o Rangel, que hoje é o nosso coordenador da saúde. O Rangel, que foi luta atrás de batalha, né? Eu lembro que na pandemia você estava trabalhando numa UPA, e assim, queria dizer que é um prazer trabalhar contigo, é um presente e saber da sua responsabilidade, porque não é fácil. Então, eu queria que você desse um oi. O Rangel, que hoje está lá, né, no Gabi 18, trabalha pra caramba, coitado, gente. Ó a cara dele, né, de cansado, gente. Ó, tá com olheira e tudo, né, Rangel? Não, tá não, amigo, tá não. Seus olhos Tô são bem, lindos. tô bem. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. É um prazer, né, compartilhar essa caminhada com você. Principalmente que você que me colocou lá no sindicato, me chamou para essa luta, junto com o Jorge. Nunca vou esquecer aquela manhã que vocês ligaram, falando que tinha uma conversa importante, principalmente depois de uma luta constante que foi ali na pandemia de Covid-19, na UPA da Ceilândia, né? Uma UPA onde que a gente teve inúmeros casos. E hoje está aqui compartilhando essa luta, né, pelo piso, onde que a gente batalhou em alguns movimentos, em algumas manifestações, e hoje está aí compartilhando essa pasta tão importante do Gabi 18 aí, junto com você. Obrigada, Rangel. Gente, nós estamos em outubro de 2023 e a luta do piso, quando a gente fala que é de 50 anos, não é brincadeira. A gente fez um levantamento. Em 1955, a luta da jornada de 30 horas do pagamento da dignidade da enfermagem, que era um piso nacional, ela já existia. E aí a gente não conseguiu. Em 95, o presidente Fernando Henrique Cardoso ele vetou a questão das 30 horas. Nós tivemos aí vários presidentes, né, a Dilma, outros presidentes, e a gente vem aí com anos projetos sendo propostos pela Câmara e pelo Senado, versando aí sobre o piso e sobre a jornada de trabalho. Então, só para deixar claro que é uma luta de 50 anos. Então, a enfermagem não tem regulamentação de carga horária e não tinha até então um piso dizendo assim, isso aqui é o mínimo que um profissional tem que ganhar. E aí, em 2019, inclusive, teve aquela campanha, não sei se vocês lembram, a gente falou muito lá no sindicato sobre o Nursing Now. Vocês lembram disso? Lembro sim. A gente participou de alguns eventos, compartilhamos, reproduzimos cartilha e materiais sobre Nursing Now, e foi um momento muito importante para a gente fazer alguns debates sobre a enfermagem, não só no Brasil, mas no mundo, né? As relações de trabalho, direitos, e uma série de outras questões. E o Nursing Now, para quem não sabe, foi uma campanha da Organização Mundial de Saúde.
E ela trazia alguns eixos, falando do empoderamento da enfermagem. Ele falava sobre a questão da autonomia, inclusive alguns procedimentos, que eu acho que é uma grande luta para que a gente traga acesso a quem mais precisa. Então, o enfermeiro ele tem uma capacidade técnica que é pouco explorada, isso aí vai dar um outro podcast, né? E a questão também do empoderamento e os espaços em função, em posições políticas, que são espaços de poder. E aí, quando a gente faz um levantamento, é um pouco chocante. Então, o que a OMS falava? Coloquem enfermeiros, técnicos de enfermagem em espaço de gestão e em espaço de poder. Então, só que só passou por aqui, né? A OMS, passou e, é igual o salário da enfermagem, né? Entra Deu um oi. na conta, né? E sai, né? Mas eu acho que é porque, principalmente, que a gente chega no lançamento dessa campanha, né? E logo em seguida vem a pandemia de Covid-19, que eu acho que foi muito esse empoderamento que foi proposto ali, só que acho que de uma outra forma, de mostrar a capacidade da gente se ressignificar e se readequar aos processos de trabalho. Porque acho que se não fosse a enfermagem na pandemia de Covid-19, acho que a gente teria dados bem piores. Não, na verdade, então, vamos entrar aqui na pandemia, né? É só lembrando que de 513 deputados federais, a gente, até a eleição passada, a gente só tinha uma enfermeira. 513, tá, gente? 513. E aqui no Distrito Federal, eu sou a primeira enfermeira que chega na Câmara Legislativa, mulher, né? E quatro mulheres de 24, sendo um dos maiores mandatos com mulheres. Então, só para a gente trazer isso aqui também, porque a enfermagem está relacionada ao gênero e ao cuidado. Então, isso é importante a gente levantar também. E aí eu quero falar sobre a pandemia, porque a pandemia ela foi declarada no dia 11 de março de 2020. A pandemia foi declarada pela Organização Mundial de Saúde. Eu acho que, na verdade, a pandemia ela eviscerou o que a enfermagem já passava. Ela trouxe à tona o que a enfermagem já passava. Porque a enfermagem brasileira foi a enfermagem que mais morreu no mundo. Em todos os países do mundo, não foi, Jorge? É isso mesmo. Profissionais da saúde, de uma forma geral, né? No Brasil. No Brasil. Como a categoria de enfermagem é uma das maiores na saúde aqui no Brasil, então, consequentemente, morreram muitos técnicos, auxiliares, enfermeiros. E eviscerou aquilo que a gente já passava, né? Então, jornadas duplas, né? Um salário muito baixo, uma dificuldade da gente até estudar, e aí, eu queria falar sobre algumas coisas, não sei se vocês vão lembrar, eu acho que foram algumas coisas marcantes que a gente viveu. Eu acho que a sociedade, principalmente nós trabalhadores de saúde, nunca mais vamos ser os mesmos depois da pandemia. Eu lembro daquele ato que a gente fez, que foi no Dia do Trabalhador, foi no dia 1º de maio de 2020, e foi um pouco depois que a pandemia, começou, que a gente foi fazer um ato simbólico, né? E até por ser o Dia do Trabalhador, a gente foi ali para a Praça dos Três Poderes, e a gente foi com algumas cruzes. Na época tinham poucos que haviam falecido, infelizmente perdemos mais depois. E naquele momento ali a gente foi surpreendido, né, pela ação de uma pessoa que no extremo político, um bolsonarista, naquele momento, ele agrediu os profissionais. Vocês lembram das A imagens? gente lembra, inclusive antes no preparo do ato, a gente havia discutido sobre a presença de militantes pró-governo na Praça dos Três Poderes, e algumas pessoas estavam com receio de fazer o ato por conta disso, né? Mas como era uma situação sui generis, né, existia um apelo e uma sensibilidade muito grande, a gente resolveu fazer o ato, organizar o ato naquele dia. Foi um ato marcante. Você acompanhou, Rangel? Eu não estive no ato, mas estava de plantão e eu lembro da repercussão que a gente que teve, né, assim, na mídia, em rede nacional, passando a situação, né, daquele ataque ali. Então, você vê o impacto mesmo que tinha, né? A gente totalmente isolados dentro do plantão, né? Dentro daquele processo de estar reaprendendo e estar aprendendo como lidar com uma doença, com um vírus, uma doença invisível, né? E aí, dentro desse caos todo, a gente vê pessoas manifestando sobre a dignidade, sobre a necessidade do cuidado, e aí vem esses ataques. Acho que foi muito marcante. E eu lembro que a gente pensou em fazer aquele ato para apoiar os nossos colegas que estavam ali na linha de frente e também para mostrar que a gente, por mais que a gente não soubesse nem o que era e não tivesse vacina, a gente não se furtou. A enfermagem foi para cima mesmo. Acho que mostrou a pandemia a grandeza do SUS e da enfermagem, uma profissão onde a gente não tem uma medicação que mate um vírus. O que fez diferença entre viver e morrer foi o cuidado científico, o cuidado da cabeceira do leito. E naquele momento, assim, eu queria mandar um abraço para todas
principalmente as mulheres, né, que estão nesses espaços. A Ana Catarina, naquele momento, ela teve uma força mental muito grande, porque aquela pessoa em cima dela, né? E aí depois vieram outras pessoas. Eu lembro que algumas pessoas falavam assim: vocês fedem, vocês cheiram mal, a pobreza de vocês, não, né? E assim, humilhando a enfermagem mesmo. Aquilo lá foi uma humilhação. Acho que foi a evisceração de uma humilhação que a gente sofre calado. Foi muito pesado. É uma coisa que, assim, mexe com as emoções da gente, né? Tem uma dimensão muito importante desse ato, porque, obviamente, ele foi um ato simbólico, mas o conteúdo dele foi muito forte, porque ele expressa esse período anterior de experiência da categoria com as condições de trabalho e, vamos dizer assim, a falta de direito que a categoria tem, e o comparativo paralelo que a gente faz a todo o processo pós-constituinte, né, pós-1988, que é de você considerar categorias que trabalham em áreas insalubres, como a enfermagem, de garantir direitos para uma categoria que é exposta a condições aviltantes, né, de trabalho. E aquele foi um momento da gente expressar toda uma indignação de uma categoria que estava, há 50 anos fazendo luta por um reconhecimento, uma valorização, mas também reconhecendo que a gente tinha uma orientação política de combate à pandemia que era totalmente negacionista. E a gente avaliava que naquele momento ou a gente apresentava uma proposta, né, uma luta que a gente chamaria a atenção da população para a gente mudar o curso daquilo e tentar proteger os trabalhadores e trabalhadoras que estavam na linha de frente, não só enfermeiros, técnicos, mas também trabalhadoras domésticas, motoristas e outros profissionais também. E então eu acho que a gente conseguiu dar um recado, assim, foi uma reverberação importantíssima, com um alcance muito grande, porque saiu no Guardian, saiu em jornais no mundo inteiro, e eu acho que expressou essa, vamos dizer assim, essa indignação dos profissionais com aquela situação e com a orientação política do governo naquele momento, né? Pois é, eu sou professora de imunização e a questão da vacina, né? A gente se sente naquele momento onde você sabia da possibilidade da gente receber a vacina logo. Isso foi assim, no transcorrer, né, da pandemia toda. E a gente, naquele momento, lutava por EPI, por coisas mínimas, né? E a gente tem uma grande dificuldade, porque a gente sabe que é orçamento, é difícil, não tinha, mas muitas coisas são prioridades, e a vida de alguns colegas realmente não foi prioridade. Então, assim, a gente lutava por algumas coisas, só deixar registrado também, que eu lembro que nós fizemos uma reunião pensando como que o sindicato, porque eu sempre acreditei nisso, assim, eu não tinha muita noção o que era política, o que era sindicato, e quando eu entrei, eu falei, caramba, o sindicato é uma ferramenta de transformação social, através da nossa categoria, a gente pode transformar a realidade, e nós fizemos isso com coragem, porque a gente foi para a rua, a gente fez propostas, a gente fazia visitas, né, então mandar um abraço para todo mundo que participou da ação Covid conjunta, né, Covid-19, então foi vários, né? A própria OAB, né? A Alexandra, Conselho de Saúde. Né, no Conselho de Saúde. Foi muito importante. A gente mudou fluxo de atendimento. Eu lembro de uma UPA que todos os servidores, 60 servidores, tiveram Covid. Né? E a gente mudou o fluxo, porque os pacientes estavam entrando, então a gente foi propositivo, a gente falou, não, gente, vamos fazer assim. Então a gente visitava e a gente entregou para o governador uma ação de, acho que 60 itens, se eu não me engano, de como o sindicato poderia ajudar na pandemia. Quando você traz esse dado aí das visitas, me traz muito na memória a situação da UPA da Ceilândia também, né? Quando vocês fizeram a visita, que vocês ajudaram a construir um fluxo adequado ali para aquele processo, né, de trabalho, onde que vocês trouxeram, lembro como se fosse hoje, aquela chegada da caixa com várias máscaras que a gente estava com dificuldade da renovação das máscaras N95, vocês chegaram, né, juntamente ali em conjunto com o conselho de enfermagem, e aí vocês trazem a caixa e a gente consegue renovar a mudança dessas máscaras N95 e facilitando todo esse processo. Então era uma luz que a gente conseguia ver no final do túnel ali, onde que tinham pessoas externas, né, que estavam olhando pra gente, que estavam ali internamente, sem capacidade de, às vezes, pedir ajuda por conta da pressão do serviço, né?
Então, assim, mandar um abraço para a Giovânia, para o Rodrigo, né, que era do conselho também da Alexandra, da Fabrício. Alexandra, o Marcos Wesley, que era então presidente do Corém, que teve uma atuação brilhante na pandemia. Mandar um abraço para meu amigo Marcos. Para mim foi o melhor presidente do Corém até o momento, porque a gente trabalhava muito junto, né? Então, assim, lembrando aqui também, para a gente terminar essa introdução, porque eu acho que o projeto que surgiu na pandemia, ele foi importante por ter surgido na pandemia, porque antes da pandemia a gente já tinha diversos projetos que nasceram ou na Câmara ou no Senado, mas que nunca vigoraram. Aí você fala assim, Deise, por que nunca vigoraram? Porque quem escolhe o que vai ser votado em plenário é o presidente da Casa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado. Como a enfermagem nunca foi importante, então foram projetos que nunca nem sequer foram apreciados, né? Então isso é importante deixar claro. E a gente teve outros momentos muito marcantes na pandemia, que foi aquele também que nós levamos um caixão. Parece uma coisa assim muito pesada, mas era a dor que a gente estava sentindo. E como a gente parecia que o governo não estava tendo sensibilidade, a gente ficava, meu Deus, chegamos a 300 mil mortos. 300 mil mortos, é muita gente. E assim, naquele momento a gente chorava a dor de perder nossos colegas nas visitas, a gente perdeu algumas pessoas, alguns que morreram antes de ver o piso ser sancionado, que traz à luz, né? Então, assim, o próprio Adriano, o Marcos, que eu não gosto nem de falar que a gente acaba se emocionando, mas é preciso lembrar essas pessoas. Mas a gente botou um caixão e nós ali fizemos uma homenagem silenciosa a algumas pessoas. Você lembra desse? Lembro, foi, eu acho que um dos atos mais, assim, com conteúdo mais pesados, né? E a gente estava carregando ali a morte de mais de 300 mil pessoas, Era né? 300 mil, tinha batido a marca de E na 300. Praça dos Seis Poderes, né? Que é assim, é símbolo da política do país, que de alguma forma tem a responsabilidade por mudar o curso, né, das políticas públicas no Brasil. Então, foi um ato muito simbólico, muito tocante, assim, muito sensível. E teve, qual que você lembra, Rangel? Eu lembro que a gente já tinha chegado a quase 300 colegas da enfermagem, que foi no Museu da República, onde que a gente pegou as velas, né, simbólicas, e com nomes pregado no nosso peito, e aí a gente gritava o nome dessa pessoa, e eu lembro como se fosse hoje, de uma colega, né, enfermeira, a Sofia, que eu simbolizei ela ali naquele momento, como uma forma de protesto, né, à falta de cuidado com nós profissionais que estavam ali na linha de frente, gerando essa assistência, né, para os nossos pacientes. E foi um ato muito bonito. Só um parêntese, foi nesse dia que foi apresentado o projeto de lei 2564. Foi nesse dia. Nesse dia. Eu acho que o ato do dia 1º de maio, Sim. o Dia do Trabalhador, ele retomou a discussão sobre os projetos de lei relacionados às 30 horas e piso salarial da categoria. É tanto que é muito simbólico que no dia 12, o senador Fabiano Contarato, ele apresentou, né, Sim, foi 12 de maio. 12 de maio. E ali na semana da... Justamente por conta da repercussão do ato do 1º de maio, que teve uma repercussão, como eu falei, nacional, internacional. Eu lembro que foi até o dia que eu conheci o Célio Stuart também, que era o parlamentar na Câmara que cuidava da frente da enfermagem. Mas esse ato foi muito emocionante mesmo. Eu acho que a gente começou a eviscerar, a gente começou a ser aplaudido nas janelas, né? Então, assim, se criou uma comoção social e que, infelizmente, meio que morreu depois, assim, a sensação que nós temos, né? A sensação que nós temos, mas eu acho que foi importante a participação, inclusive, da população. E aí, para fechar esse primeiro bloco, eu queria falar sobre, inclusive, o projeto. Então, o projeto 2564, que se tornou depois uma lei sancionada e depois duas emendas constitucionais, porque nós estamos em 2023, gente. Olha só, o projeto foi 12/5/2020. 3 anos depois, a gente ainda não conseguiu o piso no contra-cheque. Então, é importante nós entendermos, né, como aconteceu, até porque a gente se aproprie como categoria. Acho que o conhecimento ele é libertador. Então, o senador Fabiano Contarato, então, um projeto de lei que versa sobre uma regulamentação de uma profissão em um piso nacional, ele deve nascer ou na Câmara ou no Senado. Nesse caso, nasceu no Senado, na pessoa do Fabiano Contarato, que é um senador, inclusive, policial, que é da carreira policial, mas que tem um grande apreço pela categoria e foi muito importante, né? Ele foi realmente um gigante, assim, ele esteve presente em todas as fases e continua, porque ele continua lutando, né,
pelo piso. Onde foi muito importante, porque quando a gente tem um Congresso e um Senado, né, um Congresso geral, né, Câmara e Senado, onde não temos enfermeiros, técnicos para falar por nós, porque eu acho que política é muito experiência e a transformação da sua vivência em políticas, né? Principalmente focada para quem mais precisa. Então, quem vai falar por nós? Desde tem uma questão muito interessante dessa discussão sobre projetos de lei. E a fase anterior, se a gente pegar de 2016 para cá, é uma fase que a gente fala que é uma fase de austeridade fiscal no Brasil, né? Onde você tem um subfinanciamento, na verdade, falta de investimento nas políticas públicas, seja em saúde, educação, aqui no Brasil. E a participação do salário dos trabalhadores no PIB reduziu drasticamente nesses anos. E a enfermagem, que historicamente é uma categoria considerada que não tem histórico de luta, foi uma categoria que protagonizou uma luta que permitiu que um projeto de lei surgisse Naquele para a momento. gente fazer a discussão sobre a valorização salarial de uma categoria. Então, a gente inaugura, eu acho, a enfermagem inaugura um processo de reversão na discussão sobre as políticas públicas no Brasil, que é o que a gente está discutindo hoje. A gente só tem capacidade hoje da gente ter uma política de imunização forte, uma política de valorização do servidor, de investimento no Sistema Único de Saúde, no complexo econômico industrial da saúde, entre outras questões, se a gente tiver o investimento do Estado. Então, eu acho que o piso da enfermagem, ele, de alguma forma, Dialoga. ele, Sim. ele traz à tona toda essa discussão, passado aí 7 anos, né, da emenda constitucional 95, né? Ou seja, a gente estava sob um signo de austeridade fiscal, né, e desinvestimento. E uma emenda que faz um congelamento em áreas, né? Eu não falo nem que o SUS está subfinanciado, ele está atacado mesmo, né? A gente só investe aquilo que é importante. Eu acho que a enfermagem dialoga. É, a enfermagem é o SUS. Né? São as políticas onde o enfermeiro realmente atua, a enfermagem atua, o técnico atua. Então, acho que é muito importante porque traz esse paralelo da enfermagem com o SUS, que está entrelaçado. Eu acho que a enfermagem e o SUS está entrelaçado. E é importante dizer que quando o PL surge, o PL 2564, ele vem para alterar a lei, que é a lei da enfermagem, que é a lei da nossa, que rege a nossa profissão, que é a lei 7.498, de 86, que ele, aí, só para lembrar, gente, que nós vamos agora fechar o primeiro bloco, mas é muito importante lembrar que essa lei, quando ela foi proposta, ela não traz o valor que hoje, né, foi sancionado, que virou a lei, que foi a lei que nós temos hoje, que é 4.434, tá? Então, ela trazia valores que não era o que é hoje, então era um valor em torno de 7 mil para o enfermeiro, acho que era 5 mil para o técnico, né? E aí, com muita, acho que negociação, inclusive da própria Câmara e do Senado, com a categoria, com as confederações representando os hospitais, eles entram aí num acordo, vamos dizer assim, e diminui o valor para 4.750, 70% para o técnico e 50% para o auxiliar. E trazia também 30 horas. E aí foi retirado do texto 30 horas, que hoje é um grande problema. E eu lembro que lá atrás foi negociado, porque falou, não, se a gente resolver isso aqui, a gente vai deixar passar, como se falasse assim, porque nós sabemos que muitos, né, a Câmara Federal, nós temos alguns lobbies lá dentro, que são interesses, né, que muitas campanhas são financiadas por pessoas que têm alguns interesses que vão ser defendidos, entre eles os donos de hospitais. Os donos de hospitais têm recurso para defender os seus interesses, e assim eles vão, né, lógico, fazer o seu trabalho de lobby dentro das casas de leis. Então, a gente perdeu aí as 30 horas, né? Você acha que foi um problema, né, ter tirado? Eu acho que por hora é uma discussão que a gente vai ter que retomar, né? Então, assim, a gente está fazendo a discussão agora nesse momento, a gente vai trazer essa discussão ainda aqui nessa conversa, mas a gente vai ter que retomar mais cedo ou mais tarde, porque a própria Constituição, ela traz da possibilidade das categorias que trabalham em áreas insalubres de ter uma carga horária reduzida. E isso não é um benefício, porque a gente, quando em trabalho insalubre, o desgaste do profissional ele é muito grande. Então, é algo que a gente vai ter que discutir mais cedo ou mais tarde. E é uma categoria, como você já falou, Deise, que é majoritariamente feminina, que cuida de seus lares, muitas são arrimas de família,
Ou seja, tem mais jornadas, né? Tem mais de uma jornada. Por isso, da importância da discussão das 30 horas. Essa discussão, mais cedo ou mais tarde, ela vai ter que voltar. Então, a gente vai ter que estar preparado para fazer novamente essa discussão. Sim. E o piso? E o piso? Então, o projeto ele surgiu em 2020. Ele é aprovado em novembro no Senado, só para a gente ver o tempo que demorou. Olha só, ele nasce em maio, é aprovado no Senado no mês de novembro, e aí em novembro, no dia 29, ele segue para a Câmara dos Deputados. Na Câmara dos Deputados, olha só o quanto que demorou. De 11 de 2021 até maio de 2022. Ainda demorou meses para ele ser pautado, e aí ele foi aprovado aí por 449 votos contra 12 que foi do Partido Novo, né? Eu lembro que nós estávamos lá naquele momento emocionante, então a gente falava que o Novo não representa o povo, e foi aquela confusão lá dentro, e eu acho que uma importante aqui destacar também o papel do Fórum da Enfermagem, gente, da Líbia, e em nome da Líbia, todos os participantes do fórum que, mesmo sem condição, e ali com a ajuda da Confederação, do Castanha, da FNE, né, das meninas da FNE, então, assim, eles vinham mesmo sem condição e ficavam e lutavam, e a participação do sindicato, porque a gente não saía da Câmara, né, Jorge? A gente ficava... Eu acho que uma agenda quase que diária, né? Por exemplo, a Líbia, o Castanha, Solange, Irene, que estão dentro, representando as suas instituições dentro do Fórum Nacional, estavam diariamente aqui em Brasília para fazer reuniões, ir atrás de senadores, né, na época, até na frente nos ministérios, e assim, a gente tem que agradecer muito ao Fórum Nacional da Enfermagem por toda essa agenda. Obrigada, meninas. Um beijo para todas vocês. A Shirley também, que vinha muito. Então, assim, muito obrigada mesmo pelo carinho. E em nome da enfermagem, né? Acho que é em nome da enfermagem. Então, olha só. No mês 5 foi aprovado o PL 2564. E aí, gente, a gente falou assim, agora vai, né? Porque passou na Câmara, no Senado. Agora vai ser implementado o piso. Só que não. Aí falaram o seguinte, olha, está muito sensível, é uma lei que fala sobre um piso, a gente precisa ter mais segurança jurídica, a gente precisa melhorar o texto, a gente precisa garantir, não é nem melhorar o texto, garantir aí um assento constitucional. Aí falou, agora nós temos que fazer uma emenda na Constituição. Gente, a Constituição é a nossa carta magna. Para você fazer uma emenda na Constituição, nós temos que ter um foro diferenciado, um foro com a participação de mais, né, deputados votantes. Então, é complicado, mas aí a gente foi para a questão da emenda constitucional. Vocês lembram disso? A emenda foi... Quando foi aprovado, no dia 4 de maio, na Câmara dos Deputados... Foi 4 de maio. Que a gente teve a participação de mais de, acho que uns 10 mil enfermeiros, técnicos e auxiliares na Câmara dos Deputados, eu tive a certeza que o projeto, que o piso salarial ia ser aprovado. Porque eu vi pessoas que saíram de Manaus, Pará, Amazônia, pegaram barcos, Emocionante, né? passaram 3 a 4 dias vindo para Brasília, vieram para votação, e no dia, assim, acabou a votação, voltaram para seus estados. Eu vi no rosto daquelas pessoas a expressão de que a gente ia conquistar o piso salarial. Porque aquelas pessoas estavam fazendo a luta das vidas delas. A luta da vida dela. Então, eu tive a certeza ali. Então, obviamente que nada vem sem luta, né? Todas as conquistas que a classe trabalhadora tem é feito com muita luta. Mas eu tive a certeza naquele momento que a gente não ia recuar mais. E eu acho que tudo que a gente tem né, em termos de arcabouço normativo, né, as emendas constitucionais, elas são fruto desse processo de mobilização. Então, assim, a categoria ela tá de parabéns. Sim. Né, porque ela fez luta, não foram só as instituições, só os sindicatos, as federações e as confederações. A própria categoria fez muita luta, né? E graças a Deus, eu acho que essas instituições, acho que a enfermagem começou a despertar, a gente ainda tem muito o que despertar ainda no sentido de ocupar espaços. Porque hoje a política ela é vista como algo feio, algo pejorativo, é criminalizado, para a gente não ocupar. Então, a categoria está de parabéns. Eu lembro, Jorge, você falando aí, a gente tem algumas imagens que me vêm à cabeça da gente se abraçando, gritando, não importava. Parece que a gente era um só. E eu lembro também de uma enfermeira, a Leila, que eu conheci, que era da região norte, e ela falava assim, você não tem noção, eu ganho menos que um salário mínimo. Gente, você tem noção que é isso?
uma pessoa que fala, você não tem noção quanto isso vai impactar a vida das pessoas. E ela falava assim, não é só a nossa, é de quem a gente cuida. Porque quando a gente valoriza a enfermagem, a gente valoriza a sociedade. Não é um custo, é um investimento. É um investimento numa categoria que faz realmente uma diferença social, né? E na sua... Então, realmente, assim, a gente descendo ali, a gente se abraçando, né? Gente, foi um momento, assim, eu vivi para ver isso, né? Então, assim, eu formada há 23 anos, mas graças a Deus eu posso falar assim, poxa, eu vivi para ver isso. Mas eu quero ver o piso no contra-cheque, né? Eu acho que isso foi muito marcante. Acho que, desculpa, a gente tem até a gente usa essa frase, né? Sem luta, sem piso, né? Sem luta, sem piso. Então, isso traz muito esse ponto. E quando você traz esse recorte do norte, né, de cidades mais remotas, a gente também em Brasília, na rede privada, por exemplo, a gente recebe muito menos também, né, em comparação. E tendo uma sobrecarga de trabalho muito grande, né? Muito grande. Eu acho que a luta começou mais por conta da rede privada, principalmente. Tem uma dimensão que é interessante daí, você trouxe, que é a questão da importância do profissional da enfermagem no sistema de saúde, da discussão que a gente faz sobre ecologia humana, né? Que hoje não tem como a gente fugir do processo de desenvolvimento da sociedade sem considerar tanto a população, que na dimensão do trabalho, né, de produção e reprodução da sua existência, né, ela produz indicadores para a gente, que nós que somos profissionais da enfermagem, nós reconhecemos isso no dia a dia, e por isso que a gente faz luta, não é por um reconhecimento meramente econômico. Quando a gente vê uma enfermeira, um técnico de enfermagem vindo lá do norte, que atende população ribeirinha, indígena, que vacinou a população lá, né, nos rincões, né, dos interiores, né, do país, fazendo essa luta, não é meramente econômico. Não é meramente. Ela está dizendo assim, o sistema de saúde, para ele ser desenvolvido, a gente precisa ter um profissional que ele capta, ele absorve todas essas interações com a população, né, e na sua interseccionalidade, né, de gênero, de raça, classe, vulnerabilidade, território. E eu acho que é isso que hoje a enfermagem, a gente está fazendo essa luta, não é só por uma questão econômica, mas do desenvolvimento da sociedade, né, como um todo, né, Com certeza. da política pública. Falou o mestre em saúde coletiva, né? Gente, ele fala bonito, né? Ele fala assim, ele fala umas coisas que às vezes eu tenho que voltar e falar assim, deixa eu ver se eu entendi o que ele falou. Mas é mestre, né, gente? É mestre. Então, assim, é muito importante, assim, acho que é muito importante a gente trazer esse recorte. E aí o nosso desafio de tentar sensibilizar a sociedade para o que nós somos, né? Isso é um desafio que nós temos. Se apresentar na consulta, falar, eu sou a enfermeira Deise, eu sou a técnica de enfermagem falando de tal, eu vou fazer a sua consulta. Porque nós fazemos muito e a população não tem noção, né? A população, às vezes, você atende muito bem, você prescreve segundo os fluxogramas, porque a gente faz muito, a gente trata muitas doenças, né? E são doenças de impacto, de relevância coletiva. E a pessoa fala assim, nossa, mas você é um enfermeiro tão maravilhoso, por que você não fez medicina? Faltou pouco para... Né? É diferente. Né? Eu tinha um sonho de ser enfermeira desde os 15 anos. A gente pode falar do curso, né? Da campanha que as meninas estão fazendo pela ABEM, né? Sindicato, o gabinete também Sim. da deputada, no apoio a garantir o direito sexual e reprodutivo das mulheres com a inserção do DIU. Até agora parece que já foram mais de 400 e a gente pedindo positivos, intrauterinos. Por favor, deixa eu fazer o que eu sei fazer para atender quem mais precisa. Tipo isso. Né? Eu acho que quando você traz isso daí, e o Jorge trouxe essa agenda, né, ecológica, e a gente tem a Agenda 2030, traz muito essa questão. E aí o Nurse Now também traz esse empoderamento. Eu falo isso muito como professor. Dentro de sala de aula, a gente tem feito essa mudança de pensamento do enfermeiro para ele se empoderar sobre a sua apresentação. E ele é dono de práticas avançadas, onde que a gente consegue avançar muito. Não é só uma questão de querer, né, se colocar, mas também de ocupação de espaços e trazer a melhoria para uma sociedade de forma geral. Quando a gente traz esse pensamento, essa ideia, né, que a gente tem trabalhado junto com a Associação Brasileira, com o sindicato, sobre o DIU, é sobre isso, né? A gente tem Gente, olha, isso aqui dá um outro podcast, que é só sobre o posicionamento práticas avançadas. Da enfermagem. E a gente tem também, as especialidades também na área dos técnicos de enfermagem. Então, acho que é muito importante a gente fazer um podcast sobre isso. Mas vamos voltar para o nosso tema, porque a minha pergunta é, e o piso?
né? E o piso. Então, para poder fechar aqui, que eu estou prometendo que eu vou fechar, mas vocês falam demais, né, gente? Vocês, né? Vocês falam demais. Olha que a gente tá falando até pouco hoje, né, Rangel? Olha, só para lembrar que então a gente em 4 de maio foi aprovado o PL, depois em 2/6 foi proposta uma PEC, que foi a PEC 11 de 2022, que trazia segurança jurídica para o piso, e no dia 13/7 de 2022 foi aprovado a PEC na Câmara, que virou a emenda, que é como se fosse uma emenda constitucional, que é a emenda 124, que traria ali naquele momento o assento constitucional do piso. Então, o piso, ele agora estava na nossa principal carta, que é a nossa carta mãe, nossa carta magna, que é a Constituição brasileira. Olha que coisa linda. Hoje o piso está na Constituição, direito constitucional. Mas e o piso? Continua a pergunta. Aí depois falaram o seguinte, aí foi sancionada no dia 4/8 de 2022, eu estava lá, o presidente Lula sancionou, virou uma lei, que é a Lei 4.434 de 2022. E aí, gente, aqui nesse momento, antes de eu falar da segunda emenda, é importante falar que em setembro de 2022, a gente teve uma ação, e aí essa ação ela foi impetrada pelos donos de hospitais, a Confederação de Hospitais, inclusive privados, junto ao STF, falando assim, o piso é inconstitucional. Porque eles alegavam que não tinha segurança jurídica e alegavam que não tinha fonte de custeio. Tipo assim, da onde vem o dinheiro? Então, da onde vem o dinheiro da rede pública, dos municípios, da onde vem as parcerias 60% SUS, dos filantrópicos. Só que lembrando que foi os donos de hospitais privados, né? Foi a Confederação dos Hospitais que acionou o STF. E aí, nesse momento, se começou uma luta muito grande, que foi uma luta para a gente levantar de onde vem o dinheiro. Uma coisa que não é função nem da categoria, nem do legislativo. Era achar o recurso dentro do orçamento. E isso foi um trabalho, porque eu lembro que a gente teve inúmeras reuniões, e aí o Mauro Benevides, que é especialista em orçamento, e aí numa luta muito grande da Carmen Zanotto, que é a única enfermeira que era parlamentar, né, até então, da Alice Portugal, que a gente fala que é enfermeira de coração, da Jandira, você está lembrando mais? Foram vários parlamentares, o Célio, o próprio Contarato, Túlio Gadelha, vários. Tâmia também, teve essa luta também, uma série de deputados e senadores. Então, assim, a Carmen Zanotto, principalmente a Alice, a Jandira e o Mauro, o Mauro ficou aí com essa tarefa, né, de como especialista em orçamento achar esse recurso. Esse recurso foi achado um recurso do superávit, onde se não teria um impacto em relação ao planejamento que o próprio governo federal tinha feito em algumas áreas estruturais, e esse impacto, né, que foi gerado, gerou uma proposta de uma emenda, que gerou depois aí a emenda 127. Então, só para deixar claro, nós temos uma emenda que garante que o piso vale e está na Constituição, e uma emenda que garante a fonte de custeio, que também está na Constituição. E foi uma vitória muito grande. A gente fez, no mês de setembro, após a medida cautelar que suspende os efeitos do piso salarial, um ato nacional com paralisações, greves, foi verdade. No dia 21 de setembro. E aqui em Brasília, a gente fez um super ato na esplanada dos ministérios, onde a gente fez um percurso passando pela Praça dos Três Poderes, com mais de 10 mil pessoas. Eu acho um ato, assim, expressivo. Em Minas Gerais, a gente teve um ato com 60 mil profissionais da enfermagem. Foi um ato, assim, que sacudiu a categoria. Foi muito bom. Eu lembro que a gente também foi para a rodoviária, e a gente tomou a rodoviária, gente. Porque, assim, a gente estava muito revoltado, porque depois de muitos anos de luta, 2 anos, agora eles queriam a fonte de custeio. E a gente estava trabalhando na fonte de custeio. E a gente estava numa revolta muito grande. Eu lembro que eu peguei um megafone, eu comecei a entrar nos ônibus. E comecei a falar assim para a população: você sabe quanto que a enfermagem ganha aqui na capital do país? E o pessoal, na hora que eu falava, o pessoal não acredita. Porque eu acho que as pessoas não acreditam que a gente ganha isso. Que a gente ganha tão pouco, né? Que uma enfermeira aqui na capital ganha R$1.800 e um técnico R$1.400. Eu estou arredondando, porque é 1.700 alguma coisa, né? É surreal. Então, eu lembro que foi uma luta muito grande de vários estados. A gente ia para os postos de vacina, falar da importância, porque a gente queria ali fazer com que a população entendesse que a gente não precisava mais de palmas, a gente precisava que eles viessem para a rua com a gente.
E tem uma dimensão da emenda constitucional 27 eu acho que é importantíssima, porque foi, eu acho que a primeira categoria que conseguiu Sim, vamos dizer assim, um fundo específico, porque a sim. gente tem um Fundeb, da educação básica, mas um fundo próprio, né, da categoria para Para custeio do PIB. custear o piso salarial. Foi muito importante. E adentra numa discussão que a gente sempre faz no campo da política pública, que é do orçamento, do superávit primário, que muitas vezes vai para pagar juros da dívida pública. Então, o que a gente está discutindo? Que esse orçamento que é para pagar banqueiros, os juros da dívida pública, uma parte ia ser para pagar trabalhadores. Isso é muito importante a gente discutir no Brasil, né? Com todo o sofrimento que a gente tem mental, das condições, problemas de condições de trabalho, da falta de valorização, da queda, né, da participação dos salários no PIB, a gente ter um início de uma retomada, né, da discussão sobre o orçamento para os trabalhadores. Para Isso é muito, isso, específico. isso é muito importante. Não dá mais para a gente discutir. Eu falo, em qualquer país do mundo, seja aqui no Brasil, Estados Unidos, a gente discutir desenvolvimento da sociedade sem considerar a emprego, sem a gente considerar salário. Não tem mais. Essa discussão ela já está esgarçada. E aqui no Brasil a gente teve essa conquista, então foi uma grande conquista. E você falando sobre essa discussão, eu lembro que a gente falava muito, e o senador Contarato falava muito, sobre aquela parte da Constituição que fala que cada trabalhador ele tem que ser remunerado de acordo com a complexidade e o impacto do seu trabalho. E, poxa, será que é muito o enfermeiro ganhar R$ 4.450, de acordo com a complexidade com que a gente faz? Um técnico ganhar o que ganha hoje, gente, né? Eu acho que é engraçado, eu tava aqui até sorrindo, que a gente falava muito sobre o Fundenf, né? Tipo, que era o fundo da enfermagem. E também é importante ter esse recorte, que a gente é a segunda maior categoria do país, né? Sim, Em 3 produção. milhões. Então, a gente só perde para os professores, que tem aí o Fundeb. Então, acho que é importante a gente ter esse recorte também sobre essa importância dessa valorização, né? Com certeza. Eu queria só fazer aqui uma correção, que quando a gente teve a emenda 127, né, a 124, que garantiu o assento constitucional, a lei 4.434, ela foi sancionada em 4/8/2022 pelo então presidente Presidente. Bolsonaro. E aí que nós tivemos depois a emenda que garante a questão do custeio, que foi a 127. Aí no dia 12/5, já do então mandato, que aí foi o presidente Lula, que ele fez a sanção da lei 14.581, que liberou os 7,3 bilhões para pagamento do piso. Então, foi nesse que eu estava aqui, né, que foi a questão da sanção da lei dos 7 bilhões. Que nós vimos, inclusive, que depois teve um recálculo, porque uma das dificuldades que a gente teve e está tendo ainda é que alguns municípios, alguns estados não estão cadastrando no sistema do Ministério o número de trabalhadores de técnico, enfermeiro, o valor. E eu acho que foi até meio que proposital, Jorge. A impressão que a gente tem é que se tinha uma dificuldade de alguns gestores, alguns colocar esses dados lá, então o que dificultou muito também, até a gente ter a noção real do impacto orçamentário, né, do que ia se gastar. Eu participei, junto com a diretora Úrsula do sindicato, de algumas reuniões representando a Federação Nacional dos Enfermeiros no Ministério da Saúde. A Deise também participou de algumas reuniões. E a gente viu algum esforço do Ministério da Saúde em atualizar os cadastros, pedir que as prefeituras, os governos encaminhassem as instituições. A gente teve aí nos últimos, vamos dizer, 4 meses, essa agenda, né, de atualização lá no site do InvestSUS. E até hoje a gente tem municípios e algumas cidades, né, que não encaminharam esses dados, mas hoje eu considero que é uma quantidade muito pequena, se a gente for considerar todos os municípios. A gente tem mais de 5 mil municípios no Brasil, então acho que a gente tem mais de já 98% dos municípios já com as cadastrados, né? Então eu acho que foi algo que avançou bastante. Eu acho que o processo é esse mesmo. A gente obviamente tem falhas. Eu acho que é mega engenharia para a gente considerar todos os trabalhadores e trabalhadoras para que todo mundo ganhe o piso. Obviamente tem diversas discussões políticas sobre o que está acontecendo, que eu acho que é uma coisa que a gente vai debater aqui, mas
eu acho que está se consolidando. E agora tem a questão da repercussão depois. Mas só lembrando que então isso foi no 7.3, foi em 12/5, tá? E em 19/5, a portaria do Ministério da Saúde sobre os critérios de divisão dos recursos federais complementares para pagamento do piso. Então, se saiu aí uma portaria falando de como ia acontecer esse repasse. Eu lembro que assim que eu assumi o mandato, nos primeiros já ali, no primeiro mês, eu já fiz uma solicitação para a Secretaria de Saúde para entender como eles estavam pensando em implementar o piso. Para minha agradável surpresa, eles estavam implementando, né, tanto nos de enfermeiro como técnico, tendo a questão do vencimento da nossa carga contratual. Então, a gente faz 20 horas, que foi uma luta também histórica, a gente demorou anos para conseguir 20 horas aqui, os médicos já tinham conseguido, a gente vai conseguir muito tempo depois, e a gente aí teria um impacto muito grande, inclusive, do piso. Né? Só que a alegria durou pouco e hoje a gente também reforçou a solicitação de como eles vão implementar. Ainda não responderam, mas pelo valor que está sendo repassado lá, quando a gente vê o DF, a gente entende que aquele valor não dá para pagar da maneira como a gente acha que tem que ser pago, porque como não tem o atrelamento na lei em relação à carga horária, a gente entende que a carga horária independente da carga horária que você faça, você não pode receber menos que o piso. Então, esse é o entendimento desde a concepção do projeto, né? Então, essa é uma luta que nós vamos discutir nos próximos blocos, né? E a gente lembrar também que nessa confusão toda, né, para pressionar o próprio STF, porque o STF, ele não tem prazo. Quando a ADIM ela foi impetrada, suspendeu. Então, só para deixar claro aqui, quando os donos de hospitais impetraram a ação falando assim, o piso é constitucional, então são 2 momentos. É uma liminar para suspender, ou seja, eu não vou pagar, e aí lembrando que essa liminar saiu suspendendo um dia antes do pagamento da rede privada. Sim, dia 4 de setembro de 2022. 4 de setembro, ou seja, o pagamento ia sair dia 5, aí de repente o Barroso fala assim, não está valendo nada. Outs, é como se fosse aquela brincadeira, outs, todo mundo fica parado, não está valendo nada. E aí, de novo, mesmo tendo fonte de custeio, mesmo tendo 2 emendas constitucionais, uma lei, 2 sanções presidenciais, a gente tá nesse momento, né? Então, outs, não foi isso? Eu tô até aqui pensando e aí você Se não fosse trágico, né? E Seria o como? piso, né? Essa questão do dia 12 de maio, né, da sanção federal da 14.581, né, que a gente tem a liberação dos 7,3 bilhões, a gente vê que é bem no Dia Internacional da Enfermagem, né? É um presente que até hoje a gente não conseguiu usufruir desse presente, né? A gente pode falar que ganhou um presente no Dia Internacional da Enfermagem, mas a gente não conseguiu usufruir. É a mesma coisa quando a gente vê a DIN 7222, de você ter planejado, às vezes, já pensar naquele, né, respiro ali com pagamento, num domingo, você vê que na segunda-feira não teria, né? Não teria o pagamento, isso foi no mês 5. E aí, lembrando que a gente fez greve aqui em Brasília, a gente também, até alguns enfermeiros da rede pública, técnicos, entraram nessa greve. E aí a gente viu que, infelizmente, a pressão é muito grande, muitas greves sendo judicializadas como, né, ilegais e o medo da categoria. Mas, resumindo, qual é o momento que nós estamos hoje, né? Então, hoje, nós temos aí o STF, né, aí acho que agora nesse próximo bloco a gente entendeu qual foi esse papel do STF, porque cada ministro, a gente teve votos divergentes. Então, foram 3 categorias de votos, e nesse voto divergente, eles têm que fazer o que a gente chama de voto médio, né? Que é tipo um acordo, que hoje sai a palavra acórdão, né? E esse acordo derrubou a liminar, só que ele colocou o quê? Vários condicionantes. Tipo assim, olha, vocês vão pagar, vocês vão receber, na verdade. Mas na rede pública vai ser assim, assim, assim. Na rede privada vai ser assim, assim, assim. Então, aí que vai ser as cenas dos próximos capítulos, nós vamos falar quais são essas condicionantes e qual é o momento que nós estamos vivendo hoje, né? Nós estamos em outubro de 2023, e qual a expectativa da categoria, porque continua a pergunta e o piso. No próximo bloco.